Você que completou os 40 anos ou que até mesmo já superou os 50, mas que quer saber como se tornar a sua melhor versão nessa fase da vida, você está no lugar certo. Eu sou Elisa Hibner e já passei por momentos desafiadores nessa fase e eu quero te ajudar. Então, se você não se inscreveu ainda no canal, já se inscreve, porque toda semana tem a Pílula da Felicidade 40 mais. E hoje nós vamos dar continuidade aos vídeos anteriores. Nós ainda estamos na Pílula 3, porque estamos explorando cada pergunta singularmente, pois elas servem como um mapa para você se reencontrar e descobrir de novo ou voltar a sentir novamente o prazer pela vida, toda a sua energia, sentir novamente a confiança na mulher que você é e na mulher que você deseja se tornar. E hoje vamos falar sobre a pergunta número 5 e a número 6. E vamos lá, sem enrolação, já vamos começar com a pergunta número 5. E a pergunta número 5 é: se eu pudesse dar um conselho para minha versão de 20 anos, qual seria? Que pergunta interessante. Se você pudesse voltar no tempo, cruzar o olhar com aquela jovem de 20 anos, cheia de medos, sonhos e talvez uma necessidade desesperada de aprovação, o que você diria a ela? Esse exercício não serve para nos prender ao passado com arrependimentos, mas para nos fazer honrar a mulher que fomos, para que possamos libertar a mulher que nós somos hoje. Isso é muito interessante. A doutora Brené Brown, em seu livro A Arte da Perfeição, defende que a maior barreira para uma vida plena é o perfeccionismo e o medo do que os outros vão pensar. E é verdade, quantas de nós somos perseguidas pelo fantasma do que os outros vão pensar. Ela explica que passamos a juventude tentando vestir uma armadura para nos proteger das críticas, mas essa mesma armadura nos impede de sermos vistas e amadas de verdade. Muitas de nós, aos 20 anos, acreditávamos que precisávamos ser perfeitas. A filha perfeita, a namorada perfeita, a profissional impecável. Gastamos uma energia vital tentando evitar o erro, sem saber que é justamente no erro e na vulnerabilidade que a nossa verdadeira força se esconde. Se eu pudesse dar um conselho para aquela Elisa de 20 anos, eu diria: Elisa, solte a armadura, você já é o suficiente, exatamente como você é. Geralmente, o conselho que damos à nossa versão mais jovem revela o que ainda estamos tentando aprender hoje. Se você diria a ela para ter mais calma, talvez a sua alma hoje ainda esteja correndo rápido demais. Se você diria para ela não se importar tanto com as opiniões dos outros, talvez você ainda esteja dando muito peso ou um peso excessivo ao que os vizinhos ou parentes pensam sobre a sua nova vida aos 40. Brené Brown nos ensina que a autenticidade é uma escolha diária. Quando você olha para trás e aconselha aquela jovem a se amar mais, a se arriscar mais ou a não ter tanto medo do futuro, você está, na verdade, dando uma permissão para si mesma hoje, bem agora aqui no presente. Não olhe para a sua versão de 20 anos com julgamento, por ela ter sido ingênua ou ansiosa ou ter feito alguma escolha que talvez hoje você não concorde tanto, porque foi exatamente a coragem dela, mesmo com medo, que te trouxe até aqui. O conselho que você daria a ela é a semente de sabedoria que você mesmo colheu das tempestades passadas. Use essa resposta para selar as pazes com o seu passado. Se você diria para ela viajar mais, planeje sua próxima viagem agora. Se você diria para ela acreditar em Deus com mais ousadia, comece a praticar a sua fé hoje. A sua versão de 20 anos ainda vive dentro de você e ela está esperando que você, agora mais madura, mais sábia, mais analítica, finalmente siga o próprio conselho. Se você não pode mudar o início da sua história, você pode começar onde está para mudar o final. Muitas de nós conseguem até aceitar o passado, mas o difícil mesmo é perdoar as escolhas que ainda machucam.
E eu sei que tem decisões que ainda apertam o peito. Aquele relacionamento que você insistiu mesmo vendo os sinais, aquela oportunidade que você não teve coragem de agarrar, aquele momento em que você se calou quando queria ter falado, ou pior, quando você falou e se arrependeu depois. Superar escolhas erradas não é fingir que elas não existiram, é parar de usá-las como prova contra você mesmo. E a gente tem uma tendência cruel de pegar um erro e transformá-lo em identidade. Eu sou péssima para escolher, eu sempre estrago tudo, eu não sei decidir, mas uma decisão errada não define quem você é. Ela define quem você estava sendo naquele momento, e isso muda tudo. Talvez você tenha tomado alguma decisão baseado na sua carência, baseado no seu passado, baseado no seu contexto familiar. Talvez você tenha escolhido alguma coisa com medo, talvez você tenha tomado alguma atitude que foi errada para você, mas que foi em prol de você tentar salvar alguém. Talvez você tenha escolhido alguma coisa querendo ser aceita. Isso não faz de você fraca, faz de você humana. Sabe o que realmente prende a gente no passado? Não é o erro, é a narrativa que criamos sobre ele. Enquanto você conta a história como eu fui burra, você continua se machucando. Quando você começa a contar como eu estava aprendendo, a história muda. É tudo uma questão de mentalidade. E tem outra coisa importante: nem toda escolha errada foi inútil. Algumas decisões que hoje parecem desastres foram as que te abriram os olhos, foram as que te ensinaram limites, foram as que te fizeram entender que certas coisas você nunca mais vai aceitar. Às vezes, o erro foi o preço da sua consciência. Superar não é apagar, é integrar. É conseguir olhar para trás e dizer: eu não faria igual hoje, mas eu entendo por que eu fiz. Tem uma maturidade muito grande atrás disso. E eu vou te falar uma verdade difícil de encarar. Se você tivesse tomado decisões perfeitas, talvez você ainda estivesse vivendo uma vida pequena, escassa, mas foram as quedas que expandiram você, que te fizeram crescer. Hoje você decide diferente porque você sofreu. Você impõe limites porque você já transpassou todos os seus. Você reconhece sinais porque você ignorou antes. Isso não é fracasso, é evolução. Então, ao invés de perguntar como eu pude fazer isso, talvez a pergunta seja: o que essa escolha despertou em mim? Porque o passado não pode ser reescrito, mas ele pode ser reinterpretado. E quando você muda o significado, você muda o peso. Talvez você não precise se perdoar por tudo hoje. Talvez você só precise parar de se acusar. Você não é a pior decisão que já tomou. Você é a mulher que sobreviveu a ela. E isso já diz muito sobre quem você é. Bem, fantástico, né? Chegamos ao final da explanação da pergunta número 5. Pense sobre isso, escreva, anote, analise o seu passado, a sua vida, para que tudo isso seja um degrau para você saltar ainda mais para frente. Vamos então agora explorar um pouquinho mais da pergunta número 6. O que me faz sentir orgulho de mim mesma hoje, além de ser mãe ou esposa? Mãe, esposa, filha, profissional, nós somos mestras em colecionar títulos que nos ligam a outras pessoas. Mas a pergunta aqui é mais profunda e para alguns até desconfortável. Quem é você quando todos esses títulos são retirados? Se você fosse levada hoje para uma ilha deserta, onde ninguém conhece o seu papel familiar, o que sobraria para você admirar em si mesma? Muitas de nós sofrem do que a psicologia chama de identidade derivada. Isso acontece quando o nosso senso de valor próprio vem exclusivamente do sucesso ou do bem-estar daqueles que amamos. Se o marido está bem e se os filhos são obedientes, sentimos que temos valor. Se algo falha, sentimos que somos um fracasso total.
A doutora Shefali Sabarai, psicóloga clínica e autora de renome, muitas vezes referenciada por grandes líderes de pensamento como Oprah, por exemplo, explica que a nossa jornada de despertar exige que abandonemos o papel de cuidadora eterna para abraçarmos a nossa essência. Ela argumenta que quando uma mulher encontra o orgulho em si mesma, em sua inteligência, em sua resiliência, em sua arte ou em sua capacidade de superação, ela se torna uma mãe e uma esposa muito melhor, porque ela não está mais, entre aspas, vazia, tentando ser preenchida pelo reconhecimento alheio. Muitas vezes confundimos orgulho com soberba. Temos medo de sentir orgulho porque aprendemos que isso é pecado. Mas aqui falamos de dignidade. Sentir orgulho de si mesma é reconhecer que você é uma obra-prima, a obra-prima do Criador. Por exemplo, eu, Elisa, tenho orgulho da minha coragem de ter mudado de país, da minha disciplina para aprender um novo idioma, da força para vencer uma depressão, de superar os 40 sozinha, sem a minha família, sem as minhas amigas, da sensibilidade para escrever um livro? E em última instância, tudo para glorificar o Criador. Então, por que não sentir orgulho disso? Outro exemplo, eu tenho orgulho imenso dos meus filhos, do meu casamento, mas eu sinto orgulho profundo da Elisa mulher, daquela que teve a ousadia de acreditar que a vida não acabava aos 40, daquela que estudou, que se planejou e que não teve medo de recomeçar do zero em solo estrangeiro. Você também, você precisa olhar para a sua história, para o seu contexto de vida e se sentir orgulhosa de algo que você mesmo fez, que foi intrínseco, que foi a sua experiência, a sua vivência, a sua história. Para te ajudar a responder essa pergunta, olhe para os seus atributos de caráter. Você tem orgulho da sua resiliência após tantas perdas, quedas, dificuldades, desafios? Você tem orgulho da sua curiosidade constante em aprender coisas novas? Ou você já não sente tanto desejo, tanta curiosidade, porque você acha que já não tem mais tanta importância assim? Você tem orgulho da sua ética inabalável no trabalho, por exemplo? Você tem orgulho da sua capacidade de perdoar, mesmo quando você foi ferida? Conselho de ouro: não minimize suas vitórias. Se você aprendeu, exemplo, uma coisa simples, a cozinhar, algo difícil, fez uma torta, foi elogiada, se você terminou um curso, se conseguiu manter a calma em uma crise, isso é motivo já de um orgulho intrínseco. Quando você se orgulha de quem você ensina seus filhos, seu marido, aqueles que estão em torno a você a respeitarem a mulher incrível que vive com eles e não apenas aquela que serve, aquela que cuida, aquela que lava, aquela que passa, aquela que encontra as meias perdidas no meio da gaveta. O seu maior projeto de vida não é criar filhos felizes ou ter um casamento perfeito. O seu maior projeto de vida é tornar-se uma mulher, aquela mulher que Deus planejou que você fosse. Bem, chegamos ao final das perguntas 5 e 6. E se eu pudesse te deixar com algo a mais hoje, seria isso. Não termine esse episódio apenas inspirada. Termine decidida. Se alguma parte tocou você, não deixe virar só emoção passageira. Volte nos episódios anteriores, pegue um caderno, escreva sobre você, sobre o que você sente, sobre o que você tem evitado, sobre o que ainda dói e sobre o que você ainda sonha. Sonhe, fique um pouco em silêncio, ore, converse com Deus. Pergunte a Ele quem você é de verdade, quando o medo não está no comando. Pergunte qual é o seu dom, qual é o talento que você tem escondido para caber nas expectativas dos outros. A alegria não está só nas grandes conquistas, ela começa quando você volta para si. Quando você encontra prazer nas pequenas coisas, quando você para de se abandonar e de se sabotar. E se esse conteúdo está te ajudando, fica comigo, se inscreve no canal, compartilha com aquela amiga que precisa ouvir isso e me conta nos comentários se tudo isso está te ajudando, o que despertou em você. Eu leio e eu me importo e eu quero responder você. E quero que você saia daqui hoje mais consciente, mais inteira e mais perto da mulher que Deus sonhou que você fosse. A gente se encontra no próximo episódio.